Olá, eu sou o André Costa, consultor na área de segurança e medicina do trabalho da Evolui Serviços, uma empresa que se preocupa com a segurança e medicina do trabalho. Só que nós vamos falar de um tema importantíssimo no nosso dia a dia, tá? Que é ergonomia. Você deve praticar, você deve visualizar isso no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, até mesmo na sua residência, no modo de andar, no modo de interagir com os mobiliários e equipamentos no seu ambiente de trabalho, tá? Mas como surgiu a ergonomia? Por que a ergonomia é tão importante no nosso dia a dia? E eu vou explicar por quê. Vamos lá? Então vamos lá no nosso primeiro slide aqui, apresentando, né, a adaptação do homem ao ambiente de trabalho. Né? Começou assim a ergonomia, só que o ambiente de trabalho não era compatível com determinadas pessoas, né, de variados tipos, por exemplo, de altura, né, o próprio sexo masculino com o feminino. Então isso surgiu na época da Revolução Industrial, algumas doenças ocupacionais relevantes, referentes, né, a esse tipo de ambiente de trabalho. Então, né, aqui no nosso próximo slide vamos falar sobre a origem da ergonomia. Primeiramente, né, ela surgiu, né, de um âmbito mais atual na Revolução Industrial. Porém, o que deu mais embasamento para a ergonomia nos dias de hoje foi em decorrente da Segunda Guerra Mundial, em função dos aliados serem de diferentes tipos, altura principalmente, de países totalmente diferentes, houve-se a necessidade de tentar fazer com que as armas e o próprio equipamento de guerra se adaptasse, fosse melhor distribuído e até mesmo para as tropas carregarem de maneira mais ergonômica, em função da própria guerra. Tá? Então a origem, isso lógico, a origem da ergonomia ela surgiu muito antes, né? Mas a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial teve uma contribuição muito favorável com relação à ergonomia para os dias de hoje. Né? Lógico que ela vem de muito antes, tá? Desde o que nós comentamos agora há pouco sobre a Revolução Industrial, até mesmo, né, na origem dos homens das cavernas também houve, né, essa criação de ferramentas para a caça, enfim. Né, mas a ergonomia, né, propriamente dita, hoje estudada, é uma ciência, é uma matéria muito importante no nosso dia a dia, mas nós vamos entender melhor o que é ergonomia e para que ela serve nos dias de hoje. Né? Então, hoje a ergonomia ela é de fundamental importância em função das novas atividades que surgiram desde quando a norma regulamentadora foi criada em 78. Tá? Hoje a ergonomia mudou muito, as tarefas mudaram muito. Antigamente as tarefas eram mais braçais, hoje a forma de trabalhar é mais intelectual. Então, em função disso, as pessoas deixaram a ergonomia de lado, né? A postura correta, o modo de se trabalhar no ambiente administrativo, um ambiente mais favorável à ergonomia. Então, as pessoas estão deixando de lado, estão esquecendo qual a postura a manter no ambiente de trabalho. Então, a ergonomia hoje ela é de fundamental importância, tá? Em função do ambiente de trabalho em que você está desenvolvendo a sua atividade. Então, aqui alguns conceitos de ergonomia. Né? Ela é um estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho. Sempre foi desde o início das tarefas do homem. Então, ela sempre foi esse estudo de relacionamento que faz com que esta relação entre homem e trabalho seja de fundamental importância. O equipamento e o ambiente também, e particularmente a aplicação desses conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução surgida nesse relacionamento
entre o homem e o ambiente de trabalho. Lembrando que a ergonomia ela visa adaptar o trabalho ao homem, não ao contrário. Tá? Que isso durante muito tempo ficou evidente que o trabalho tinha que se adaptar ao homem, mas durante muito tempo o homem tinha que se adaptar ao trabalho, e isso foi surgindo novas doenças ocupacionais aí. Então, o objetivo da ergonomia sempre foi adaptar ao trabalho ao homem, nunca o contrário. Tá? Então, a ergonomia ela estuda o complexo formado pelo operador humano e seu trabalho, tanto os maquinários, quanto o ambiente de trabalho, quanto as ferramentas que esse trabalhador vai operar no seu ambiente, no seu próprio trabalho. Né? Então, onde nós podemos aplicar a ergonomia? Então, olha só, né, em vários lugares. Né? Por isso que eu afirmo que a ergonomia ela é um dos riscos ocupacionais que está presente em todos os ambientes de trabalho, em todas as funções, em todas as atividades. Né? Então, onde nós podemos aplicar isso aqui? No lar, no próprio ambiente, né? No lar, tá? No transporte, nas escolas, olha só, no lazer e principalmente no ambiente de trabalho para evitar essas lesões que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tá certo? Então, olha só, você já parou para pensar quais são as suas atividades que podem causar problemas ergonômicos? Né? Olha só, vamos aqui citar alguns exemplos, tá? No dia a dia, uma coisa simples que a gente pode visualizar no nosso dia a dia, são tarefas simples que podem causar problemas ocupacionais, como, por exemplo, lavar roupas no tanque, lavar louça. Né? Se você visualizar e se você colocar isso como diariamente, né, aí você pode pensar que pode sim causar algum problema ocupacional. Trocar um botijão de gás, né, enfim. Que um dia por exemplo, olha só, um dia de faxina em casa pode ser tão ou mais desgastante que seu trabalho na empresa. Então, olha aí, né, você já parou para pensar o quanto de problemas, não só nesses aí, aqui nós citamos alguns, mas podem haver outros que você com certeza aí, né, você deve estar pensando, você deve estar imaginando agora quais as atividades que podem causar problemas para você. Né? Algumas atividades, lógico, né, elas proporcionam um problema maior, como levantamento e transporte manual de peso. Isso sim pode causar problemas na coluna, que daqui a pouco nós vamos falar sobre esta doença ocupacional. Então, olha só, durante toda a nossa vida, nos movimentamos, fazendo diversas tarefas. Imagine você parar para pensar, né, no seu dia a dia hoje e imaginar, voltar no tempo e pensar quantas tarefas eu realizei, quantos movimentos involuntários, quantos movimentos errados eu fiz durante toda a minha vida. Hein? E algumas dessas tarefas e movimentos são realizados em nossas casas, podem trazer sérias consequências da saúde e acabar por se manifestar na empresa. Já parou para pensar? Tem muita gente que acha que o próprio trabalho pode estar adoecendo o trabalhador, mas às vezes ele se engana. Pode ser no próprio ambiente de trabalho, pode ser uma segunda jornada de trabalho, pode ser um trabalho que você leva para casa, enfim. Então, são várias atividades durante o dia, durante a semana, durante um mês, durante um ano. E aí sim, podem trazer consequências para a sua saúde. Então, para prevenir apenas no trabalho é fazer prevenção parcial, incompleta e que pode ter efeito duvidoso. Então, olha só, né? Não adianta você simplesmente fazer, né, essa sua conscientização no ambiente de trabalho, apenas lá. Mas se você chega em casa, senta na poltrona, come de maneira incorreta, senta de maneira incorreta durante o seu dia a dia na sua casa. Então não adianta. Então será de uma maneira parcial
essa sua prevenção aí. Tá? Então, algumas formas adequadas de usar o corpo humano, tá? Se repete a alta repetitividade de um mesmo tipo de movimento sem o devido tempo de repouso. Outra situação muito comum são as posições forçadas do punho ou do ombro, olha só. A carga de trabalho fisicamente muito pesada e até mesmo em condições de altas temperaturas. O ambiente externo e até mesmo o ambiente interno pode prejudicar, pode interferir no dia a dia de trabalho com relação à ergonomia, até mesmo provocar outros sintomas, algumas doenças que talvez você ache que pode ser uma alimentação, pode ser a falta, né, de exercícios, enfim, mas o próprio ambiente pode proporcionar, esse é o ambiente externo, em função dessas intempéries aí, como temperaturas extremas, né, o sol, o calor, ou até mesmo o frio pode fazer com que essas formas inadequadas, tá, de usar o corpo no ambiente de trabalho possam se pensar em uma doença ocupacional, tá? Então, agora sim, a ergonomia ela tenta prevenir essas doenças ocupacionais, mas aqui nós vamos falar de alguns sinais de alarme. Por exemplo, existem vários tipos de sinais de alarme ou até mesmo indicadores para um estudo ergonômico. Por exemplo, fisiológicos, que é a aceleração dos batimentos cardíacos, olha aí, tá? A quantidade de ar respirado e até mesmo a atividade elétrica cerebral, olha só, né? A temperatura corporal, tá? Então, são essas atividades, esses sinais de alarmes aí que nós já podemos verificar. Opa, peraí, são sinais fisiológicos. Então, nós podemos fazer um estudo, primeiramente, com relação ao tipo de ambiente que você está desenvolvendo as suas atividades, no caso. Tá? Em nível do trabalho, por exemplo, a repetitividade de erros cometidos em uma tarefa. Por que esses erros eles permanecem? Por que está acontecendo? Será que é a luminosidade? Será que é a temperatura efetiva do ar? Enfim, será que é uma cadeira que não está colocada devidamente, né, no seu ambiente de trabalho, não está adequada ao seu posto de trabalho? As baixas na produtividade e na qualidade da performance do operador. Então, olha só, né, no nível de trabalho, a ergonomia ela pode interferir sim na produção daquele colaborador e também na qualidade do serviço prestado por ele. Tá? O aumento do índice de retrabalhos. Então, em função de determinados tipos de erros cometidos por esse trabalhador, né, em função da tarefa que não foi visualizada, né, de acordo com cada ambiente de trabalho. Então, olha só, aí que está. Quando chega nesse patamar de incidente de trabalho, que é um quase acidente, aí nós podemos, né, devemos nos preocupar com relação ao tipo de ambiente de trabalho. Se a falta da ergonomia está provocando um incidente, ou seja, um quase acidente, aí nós devemos nos preocupar com relação àquela atividade desenvolvida. E, por sinal, os acidentes de trabalho. Às vezes, a ergonomia ela tenta minimizar esses acidentes de trabalho, mas às vezes acontece, né, de a pessoa sofrer um acidente de trabalho, né, em função de uma cadeira que não está adequada àquele ambiente, àquele trabalho, aquele tipo de trabalho, até mesmo adequada ao trabalhador. E as consequências, tá, da falta de ergonomia no ambiente de trabalho, né? Quais são as consequências disso? Tá? Elas são implícitas diretamente no trabalhador. Né? O trabalhador começa
a perceber que não está mais se sentindo produtivo, que já começa a provocar, né, certos tipos de baixa no ambiente de trabalho, a produção daquele setor, a produção daquele trabalhador começa a cair, e ele começa a apresentar atestados ocupacionais. Então, isso são algumas consequências advindas da falta de ergonomia no ambiente de trabalho. Então, em função disso, nós vamos falar sobre as principais deformações da coluna em função disso. E uma delas é a escoliose, que é um desvio lateral da coluna, né? Em função de passar muito tempo sentado. Isso é comum, né, nos trabalhadores da área administrativa. Então, olha só, a escoliose, né, atinge muitos trabalhadores, né, em função do ambiente de trabalho, né. Há algumas possíveis causas aqui. Olha só, o computador, né, hoje em dia ele veio para melhorar nosso ambiente de trabalho, mas também ele veio para trazer a essas doenças, algumas doenças ocupacionais. Então, a postura ao sentar na cadeira, a postura ao sentar na sua mesa de trabalho, ao atender o telefone ao mesmo tempo, enquanto digita, ao escrever, né, a fazer anotações, né, enfim, até mesmo nessas possíveis tarefas aí que nós citamos, né, acontece de ter esse tipo de doença ocupacional. Mas lógico que ela não aparece de uma hora para outra, tá? Ela tem um tempo para aparecer. Então, por isso que a ergonomia é um dos principais riscos. Ela está em praticamente, eu não posso afirmar isso, dizer que ela está em todas as atividades, mas com certeza sim, ela está na maioria das atividades, na maioria das funções, né, de trabalho aí com relação à ergonomia, né? Então, olha só, né? Então, as principais deformações da coluna, por exemplo, a cifose, que é o aumento da convexidade, acentuando-se a curva para a frente da região torácica, correspondendo, né, ao corcunda aqui, como nós estamos vendo na foto. Isso está sendo muito comum nos dias de hoje. Por quê? Hoje, se você parar para pensar no metrô, se você estiver no metrô, numa parada de ônibus, no shopping center, numa praça de alimentação, você vai ver que as pessoas hoje usam o celular para praticamente tudo. Então, nesse visualizar da tela do celular, você fica com a cabeça um pouco mais baixa, e quando volta ao seu ambiente, ao seu mundo natural, você fica ainda com aquela postura inadequada. Então, hoje em dia, o celular está sendo um grande vilão aí nessas principais deformações da coluna, né? E outro muito comum aqui, olha só, uma outra doença muito comum, que é a famosa hérnia de disco aqui, né? Ela já vem, né, desde os anos 80, desde os anos 90 aí, atingindo principalmente os trabalhadores da construção civil, aqueles que fazem do uso do transporte manual de peso, né, uma das suas atividades principais aí. Então, a hérnia de disco, ela é a grande vilã, tá, da ergonomia aí, em função, tá, da postura inadequada, tá? E as possíveis causas aí, né? Principalmente no transporte e movimentação de peso. Olha só, uma das principais causas também, né, isso você praticando durante toda a sua vida, é carregar o peso com as costas. E sim, você deve carregar com as pernas, fazendo força nas pernas para elevar aquela carga, elevar aquele peso até onde você deseja transportar, até onde você deseja levar esse peso aí para você. Então, de acordo aqui com os slides, olha só, né, as pessoas acham que podem, né, é a famosa teimosia, não, eu consigo. Então, é nessas situações aí que a coluna, a hérnia de disco, ela se manifesta em função dessas atividades, tá certo?
Então, a lombalgia também ela é muito comum nos dias de hoje em função das atividades, né? Hoje, as atividades elas estão mais desenvolvidas, né? Com relação a 30 anos atrás, a 35 anos atrás. Né? Então, hoje, a atividade administrativa, a atividade de levantamento e transporte manual de peso, ela mudou muito. Né? Então, até mesmo, por exemplo, a gente está falando de ergonomia, nós estamos nos referindo à norma regulamentadora número 17, tá? Do Ministério do Trabalho. E ela foi criada em 1978. Lógico que ela teve algumas alterações de 78 para cá, mas as atividades mudaram muito em comparação a algumas atividades de 30, 35, até mesmo 40 anos atrás. Né? E alguns possíveis sintomas aqui, olha só, né? Vamos ver se você com certeza vai pegar aqui e falar, opa, estou com uma dor aqui, com certeza, né? é um possível sintoma dessas dores lombares, dores nas costas, enfim. Então são dores frequentes na coluna, podendo ser em sensação de fisgada, pode ser, olha só, uma queimação e também pode ser latejante. As dores musculares que podem atingir apenas alguma região ou, olha aí, toda a coluna, deixando os músculos rígidos duros. Isso acontece muito no final do expediente, quando a pessoa chega em casa, né, estafada, enfim. Né? Então, as dores musculares elas são mais comuns aí. A diminuição do movimento, então, olha só, isso quando a pessoa começa já a sentir um desconforto há muito tempo, então, em função disso, ela começa já a diminuir o movimento. Tá? Observa-se maior dificuldade em movimentação. As atividades diárias já não são tão fáceis de se realizar. Então, olha só, então isso já quer dizer que você já está tendo um sintoma que na sua atividade ela já está se caracterizando de uma forma de doença ocupacional. Então, a dificuldade para dormir, você não acha uma posição boa, você fica lá, né, rolando de um lado para o outro para a cama. Isso já é uma manifestação de uma doença ocupacional. Então, olha aí alguns possíveis sintomas continuando. A fraqueza muscular, né, como se diz o ditado, parece que eu perdi o jogo da perna. Então, tem algumas pessoas que sentem essa fraqueza muscular em função do tipo de atividade que ela realiza. Mas quando chega a esse patamar aí, é porque a doença ocupacional ela já está se manifestando de forma grave. Tá? Então, olha só, outro possível sintoma é a sensação de formigamento. Mas olha só, algumas pessoas elas relatam sentir este formigamento na ponta dos dedos, sem nem mesmo saber que pode estar com alguma alteração na coluna vertebral. É por isso que eu repito e volto a falar. A ergonomia, né, ela é deixada de lado em função disso, porque poucas das pessoas desconhecem, né, esse risco ocupacional no seu ambiente de trabalho. Acha que simplesmente, né, apenas uma ginástica laboral vai surtir esse efeito necessário naquela empresa, naquele setor, naquele profissional, mas muito pelo contrário. Né? A ergonomia ela envolve diversos setores, ela envolve diversos estudos com relação ao homem e ao trabalho, tá certo? Então, uma das principais aqui, além, lógico, dessas dores de coluna, né, dessas doenças ocupacionais referentes à coluna, uma das principais aqui é a LER e DORT, que são as lesões por esforços repetitivos ou os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Elas são muito comuns nos dias de hoje e as pessoas não se preocupam com relação não dão a devida importância para esta doença e não procuram um médico, não procuram tratar de forma preventiva, mas sim de forma corretiva essa doença ocupacional. Tá? Algumas possíveis causas aqui dessa LER/DORT, que é a repetitividade.
né, a compressão mecânica, a força e a postura inadequadas no seu ambiente de trabalho. E olha que não precisa ser essa força, né, não precisa ser esse carregamento de peso, né, essa força bruta exigida aí não. Né? Existem pessoas que simplesmente, ao desempenhar atividades administrativas simples, elas adquirem essa doença ocupacional. Tá? Mas olha só, já que nós estamos falando de postura, você já pensou na sua postura hoje? Você já pensou na sua postura agora que nós estamos conversando aqui sobre isso? Hein? Como está a sua postura aí? Na sua cadeira, no seu ambiente de trabalho, no seu sofá assistindo aquele filme, assistindo aquela série. Como está a sua postura aí no seu dia a dia, na sua vida? Então, você já parou para pensar que o segredo está na postura correta, seja ele no seu dia a dia, seja ele na sua casa, seja ele no lazer, no shopping, no happy hour. Então, o segredo sempre vai ser esse. O segredo é a sua postura correta ao dirigir, ao andar de bicicleta, ao caminhar, ao correr. Então, o segredo está na postura correta, tá, do seu dia a dia. E não é só para o trabalho, não é só, vou ficar em casa, vou ficar na postura correta. Não, a postura correta você vai ter que levar para o resto da vida. Então, tem pessoas hoje que poderiam muito bem estar de bem, né, uma qualidade de vida muito melhor, mas hoje não tem essa qualidade de vida em função do que aconteceu, do que acometeu essas pessoas antes, em simplesmente em manter uma postura correta, tá, no seu dia a dia. E lógico, né, que nós passamos a maioria do nosso dia, da nossa vida, no nosso ambiente de trabalho. Então é lá que nós devemos começar a pensar na nossa postura correta. Beleza? Tudo bem? Pronto, agora que nós vimos a ergonomia na teoria, vamos partir para a prática agora, porque não adianta a gente ficar apenas falando, tá? Então o nosso educador físico, o Jean Muniz, vai fazer na prática o que nós vimos aqui nos slides. Porque não adianta a gente ficar aqui apenas falando se a postura é certa, se a postura é adequada, se aquela postura é ideal, se nós não partimos, lógico, para a prática. Não é verdade? Então, fique com o nosso educador, o Jean Muniz. Olá, tudo bem? Eu sou o Jean Muniz, sou educador físico e sou consultor na área de ergonomia da empresa Evolui, a empresa que se preocupa com o trabalhador. Bom, vamos falar agora como ser mais ergonômico no seu trabalho, tá? Eu vou mostrar aqui algumas posições que são típicas de pessoas que trabalham nesse tipo de ambiente, tá? Então, ó, se você está sentado aqui, o ideal é que o seu campo de visão, você fique com o seu campo de visão aqui, ó, na horizontal, porque se você não tiver essa visão aqui na horizontal, você vai impactar justamente aqui, ó, na sua região cervical, forçando demais aqui. Um dia possa ser que você não lesione, mas como você trabalha aí pelo menos 5 vezes por semana, isso aqui, ó, ao longo de um período de tempo pode impactar você tendo algum tipo de lesão aqui na sua região cervical. E lembrando que essa região cervical da sua coluna ela é a região mais sensível, então tem que ter um cuidado dobrado, tá? Outro ponto são os ombros, tá? Relacionado aqui às costas. Você não precisa tensionar excessivamente aqui a questão dos seus ombros, jogando ele para frente, jogando ele para trás. Você tem que preservar a estrutura fisiológica da sua coluna, tá? Então, a preservação seria mais ou menos isso. Você está com ela alinhada. Um erro frequente seria fazer isso aqui, tá? Outro tipo de lesão que é muito comum da área do pessoal do administrativo, pessoas que trabalham em frente ao computador, são lesões no punho, devido justamente a um esforço excessivo aqui na hora de fazer a sua parte de digitação. O ideal é que seu punho fique sempre nessa posição
neutra, tá? Nessa posição neutra você tem menos desgaste, porque afinal de contas a ergonomia é isso, é você diminuir esse impacto que você tem na atividade que você faz. Então você de preferência tem que estar bem apoiado aqui essa região do seu punho, para não ficar nem em flexão, ou nem flexão e nem extensão. Outro ponto da coluna também que assim a gente vê bastante pessoas reclamando é a parte da sua região lombar. Então por isso você tem que ter uma cadeira realmente que, tá vendo aqui, ó, que você possa apoiar bem a sua região lombar para você manter realmente essa integridade da sua coluna, sem precisar forçar, tá? Um ponto a se falar é que você não precisa virar um robô para ficar sempre muito retinho, mas o ideal é que você fique, na maior parte do seu tempo que você se encontra aqui trabalhando, numa posição correta. Hora ou outra que você sentiu que você perdeu o alinhamento aqui na sua cadeira, levanta um pouquinho, dá uma volta, volta para a posição normal. Bom, então vamos falar agora sobre a ginástica laboral. Já que nós falamos dos pontos críticos, que são pescoço, punhos e costas, eu vou passar algumas estratégias, algumas atividades que vocês podem fazer no ambiente de trabalho para justamente diminuir o desgaste, a tensão excessiva que você tem nessas articulações que a gente já comentou, tá bom? Vamos lá. Região do pescoço. Se você pode estar sentado na sua cadeira aí de trabalho, pegar a mão, botou aqui em cima, só com o peso da mão, tá vendo que vai alongar aqui, ó, essa parte do pescoço. Você pode ficar ali em volta de 10 a 15 segundos, faz para o outro lado. Entrelaçou os dedos, apoiou aqui na nuca, olha para o chão, sempre de 10 a 15 segundos. Posicionou aqui os seus dedos polegares no queixo, olhou lá para o teto, também de 10 a 15 segundos. O importante é, se você fez o movimento, sentiu uma dor excessiva, a dor ela já está sinalizando para você que tem alguma coisa errada. Talvez se você fizer aqui e sentir aquela dor mais aguda, não seja interessante você prosseguir nesse tipo de atividade. Então você faz, tá, sentir um pouquinho de desconforto, ok. Aquela dor aguda, aí você encerra, tá? O ideal é que se você tiver uma dor muito aguda, você procure um profissional da área da saúde, um ortopedista, que ele vai te auxiliar com o tratamento, porque você já tem uma dor aguda. Se o seu caso não foi esse, você pode dar prosseguimento, sempre buscando, tá, um pouquinho de desconforto. Nós fizemos o pescoço, agora vamos para a região dos punhos, tá? Dos punhos você pode movimentar ele girando para um lado e girando para um outro. Você pode fazer flexão dele, puxando, tá? Justamente para alongar, trabalhar essa região aqui que você ficou muito tempo tensionada, tá? Então puxou um pouquinho, de 10 a 15 segundos, para cima, ó. Tá vendo o seu polegar? Puxa o seu polegar também, tá? Fez uma mão, faz a outra, tá? Fez as duas, movimenta o punho. Nós falamos sobre pescoço, falamos sobre o punho, né? Vamos falar um pouquinho agora da região lombar. Da região lombar, talvez você precise fazer um exercício de pé, tá? Eu vou mostrar para vocês. Bom, agora é um exercício que vai ajudar a aliviar um pouquinho da tensão na sua lombar, tá? Então você vai, descer o seu tronco, deixa o peso do seu tronco agir, alongando essa parte da sua região lombar e a região posterior da sua perna, tá? Na hora de subir, sobe devagarzinho, tá? Voltando. Então essas foram os 3 ou 4 exercícios que
que você pode fazer aí no seu ambiente de trabalho para ajudar a diminuir a tensão, o desgaste que você teve devido aí a um longo período que você ficou trabalhando, digitando, ou que você forçou demais o seu pescoço. Bom, vocês viram o quão é importante essa área da ergonomia, quais são os impactos que ela tem na sua vida profissional. Eu espero ter contribuído, e se restou alguma dúvida, os nossos contatos estão no site e a gente está à disposição para qualquer eventual dúvida que vocês possam ter. Muito obrigado e até a próxima!